No final do seu livro Pedagogia do Oprimido, Paulo Freire destaca que, se nada ficar dessas páginas, algo pelo menos espero que permaneça. A confiança no povo, a fé nos homens e na criação de um mundo em que seja menos difícil amar. E na luz disso, eu tenho a honra de ter como a minha primeira convidada nesse quadro uma pessoa que tem no seu currículo cursos que vão de sustentabilidade e gestão a finanças públicas. Foi uma diretora marcante e atuante da rede municipal. É presidente do CONCEP em Malacacheta. Eu converso hoje com a professora e membro do Conselho Municipal de Educação, especialista em gestão educacional e escolar, Nice Dias. Seja muito bem-vinda ao Papo Ereto. Muito obrigada, boa tarde. Estou honradíssima com o convite. Antes de iniciarmos, já queria parabenizar pela iniciativa. Obrigado. O projeto é belíssimo e eu tenho certeza que vai ser um sucesso total. Fico felicíssima de ver que esse projeto nasceu de você e eu acredito muito que esse projeto vai acrescentar demais na vida dos malacachetenses. Espero que sim. Essa é a nossa intenção. Então, vamos lá. Nice Dias, você se considera uma pessoa ereta? Sim. Ai, adoro essa palavra, ereta. Ereta. A palavra forte. Forte. Por isso que eu escolhi para o nome do programa. Eu sou forte. Aquela coisa, né? Às vezes a gente dá uma perdidinha no equilíbrio, mas no dia a dia eu costumo ser ereta nas minhas posições, nos meus valores. E na vida eu procuro andar de cabeça erguida. Então eu acho que eu sou uma pessoa ereta, sim. Eu tento manter erguida na vida. Sempre. Né? Até porque isso já te dá impulsão para ir para frente, né? Que você mantém os pensamentos eretos. Eu acho que sim, eu sou uma pessoa ereta. Eu acho. Acho que também é. Muito bom. O coração humano, tal como a civilização moderna modelou, está mais propício para o ódio do que para a fraternidade. Essa frase, muito forte, é de um filósofo, foi ganhador de um prêmio Nobel de literatura. Ela remete perfeitamente a essa atualidade que a gente vive. Um grande exemplo disso foi essa polêmica enorme gerada em torno da campanha dos Dias dos Pais da Natura, que contratou um homem transexual, um pai transexual para ser seu garoto propaganda. Nice, você acha que o nosso país ainda tem condições de se desconstruir, entender que a gente vive de fato em uma pluralidade? Nossa, antes de ir para a resposta, eu queria falar uma polêmica que eu debati muito em rede social. Aí você já dizia que é mais fácil você desintegrar um átomo do que um preconceito, né? Mas quando você fala assim de desconstrução, eu quero voltar à campanha, por exemplo, do Boticário do ano passado. Ok, perfeito. Por quê? Porque eles escolheram uma família tradicional, pai, mãe e filhos, só que eram negros. E a Boticário também sofreu, não tanto quanto agora a campanha da Natura, mas também sofreu boicote. Então isso nos remete ao seguinte: o problema não era o Tami, é aquilo que a pessoa traz dentro de si, é o ódio, é o preconceito mesmo, a discriminação, porque a Natura não chamou só o Tami. Tinha lá o Fogaça, tinha Babu, tem, né? A campanha tá aí, bacana. Porque a campanha mesmo da Natura é em cima da música Velha Infância dos tribalistas. Linda propaganda. Linda, maravilhosa. E Tami representa uma parcela pequena de pais? Representa. Mas se a pessoa não é transexual, podia ter se sentido representado ali por Babu, por Guilherme, por João. Afinal de contas, acho que são 12 influenciadores ou 13 que a Natura ali convidou. Então, é uma questão mesmo de preconceito. Agora, indo à resposta, se eu acho que o mundo em si, aí eu acho. Eu acho que a gente está caminhando para isso. Se você pegar
ao longo da história, o problema das pessoas é o seguinte, acha que agora o preconceito está pior. Não, ele não está pior, ele só é filmado hoje. Hoje a gente tem como mostrar o preconceito. Antigamente a pessoa cometia um crime desse, porque a gente tem que frisar que isso é crime, lá no boteco, mas não tinha ninguém para filmar e para soltar em rede social, então morria ali. Mas não é que o preconceito está pior, ele sempre existiu. O que a gente tem que levar e que eu acho que a gente tem uma luta muito grande pela frente, se você olhar a história em si, porque quando a gente fala da diversidade, da pluralidade, a gente tem que entender o seguinte, nós temos ali até antes uma pessoa com deficiência física ou com síndrome de Down, não frequentava uma escola regular. Hoje, a gente já tem, né, já adquirir esse direito. Até, se não me engano, em 1934, a mulher não votava. Hoje a gente já vota. Já vota, estamos aí atuante na política. Sim. Né? O Brasil foi o 43º, por exemplo, a criminalizar a LGBTfobia. Então a gente está caminhando. Isso nunca vai acabar. Infelizmente. Mas a gente tem que continuar lutando e conscientizar as pessoas, punir as pessoas e crime nenhum. O preconceito ele não tem mais lugar na sociedade. Tivemos recentemente a prisão de George Floyd nos Estados Unidos, que gerou uma onda de protesto mundial. Então a gente tem que ver isso com positividade. Tivemos também o exemplo da Rede Globo, do programa Big Brother Brasil, que o país se uniu para tirar os homens da casa por causa de machismo. Então nós estamos evoluindo e evoluindo muito. Então a gente não pode perder a fé de que um dia isso não vai mais separar as pessoas. Nem a cor da pele, a escolha sexual, as deficiências, o gênero, que nunca isso... A gente tem que ter essa fé. Então, se eu não acreditasse nisso, eu acho que a gente já teria até enlouquecido. Então a gente tem que acreditar sim, porque a gente tem o bem e o mal e que um dia o bem prevaleça. Esperamos que sim. Tomara. Esse nosso atual presidente, que eu acho que dispensa qualquer tipo de apresentação, ele age muito energicamente para esse discurso de ódio se propagar. E apesar de tudo que vem acontecendo nesse desgoverno Bolsonaro, a gente ainda tem, acho que eu posso falar até milhões de pessoas que apoiam o Bolsonaro. Você atribui isso a uma revolta antipetista? Isso é uma necessidade de devoção? Ou as pessoas acharam um representante, um reflexo talvez daquilo que elas realmente são e agora estão confortáveis para exprimir isso? Ai, Bolsonaro é complicado. Ele é complicado. Mas eu vou direto na resposta, porque se a gente for falar de Bolsonaro, nós vamos ficar aqui uma noite, um dia inteiro falando e ainda não vai. Sobre a eleição, você definir o que levou uma pessoa a ser eleita é complicado e precisa de uma análise assim, bastante minuciosa. Mas eu creio sim que foi uma soma de vários fatores. A gente pode aí listar uns 5 ou 6. O antipetismo, sim, a gente já começou ali em 2013, né, quando o governo Dilma começou a desmoronar, com a inflação galopante, a tríade, né, de qualquer crise financeira. Nós tínhamos ali a inflação subindo, a taxa de juros, e isso já leva automaticamente a uma taxa alta de desemprego. E aquele protesto que teve ali, que tomaram as ruas do Brasil por causa do preço da gasolina, do ônibus, né, da passagem de ônibus, aquilo ali também já gerou um sentimento antissistema nas pessoas e colocou um fim ali naquela hegemonia de PSDB, PT, que estavam alternando mais de 30 anos ali, alternando o poder. E aquilo gerou um sentimento no brasileiro
de se colocar contra aquilo. Aí as pessoas falam assim, Bolsonaro é um burro. Eu falo, subestimando o Bolsonaro, ele não é burro. Ele conseguiu fazer essa leitura. Ele conseguiu captar do brasileiro esse desejo de mudança radical. Ele conseguiu perceber isso. Aí, o que é que nós vamos falar? Mas espera aí o que é que ele veio? Ele começou a fazer esse discurso de ódio e de intolerância, e a gente fala assim, mas espera aí, não, mas muita gente se identificou com aquilo. Um grande número. Porque se a gente for falar só que foi o antipetismo, eu fui numa onda antipetista, mas eu votei em outro candidato de esquerda. Então, a gente necessariamente, nós tínhamos outros candidatos. Tínhamos Álvaro Dias, nós tínhamos Geraldo Alckmin, Cabo Daciolo, Ciro Gomes. Então, eu acho que é mais uma representatividade, as pessoas se viram mesmo representadas. Ele desencadeou nas pessoas, as pessoas estão com uma coragem muito grande de mostrar aquilo que eles têm, que eles acham que é bonito, e que eu automaticamente acho que o ser humano tem de pior. De pior, também considero de pior. Você entendeu? Eu vou falar com você, o bolsonarismo, ele é maior que Bolsonaro. Que isso? Bolsonaro é um personagem, praticamente um personagem. Mas o bolsonarismo não, o bolsonarismo ele tomou conta do país. E a gente já vê isso, esse movimento populista de extrema direita, ele é tendência. Ele é tendência. A gente tem que fazer uma leitura do mundo para entender por que as coisas chegam. Quando Donald Trump foi eleito nos Estados Unidos, tem o mesmo perfil. Então a gente tem que começar a aprender a fazer essa leitura do mundo, porque aquilo vai influenciar. As pessoas estavam com sede do novo, é tanto que chegou em Malacacheta, por exemplo, nós tivemos aí na eleição municipal, não estou comparando o Hilton com o Bolsonaro, até porque, meu Deus, são água, mas assim, aquela coisa de mudança muito grande. Sim. Então, aí ele fez essa leitura, juntou o antipetismo, né? E aquilo que das pessoas se sentir da questão da representatividade. Se você olhar o perfil do eleitorado de Bolsonaro, por incrível que pareça, são de pessoas mais velhas, com mais de 30 anos, maioria com curso superior. Isso tem que ser frisado. A maioria tem curso superior. Pode. Né? Então, assim, mas você vê que o Brasil vai na contramão das tendências. Né? Saiu de um sociólogo para eleger um torneiro mecânico, depois vai para um militar de extrema direita. O brasileiro sente essa necessidade de radicalizar, eles vão, né, de um lado para o outro. A gente tem aí hoje, além de uma catástrofe social muito grande, um cenário de instabilidade política, atualmente uma crise sanitária. Muitos dos bolsonaristas nas eleições de 2018 defendiam o seguinte: a gente vai ser um governo anticorrupção, a gente vai ser um governo que a economia vai crescer muito. Nada disso está acontecendo. Muito se fala, inclusive, sobre um cansaço da equipe da economia do ministro Paulo Guedes. Você acha que o Brasil consegue sobreviver até o final do governo Bolsonaro, economicamente, socialmente, culturalmente, visto que a gente só tem aí 1 ano e 7 meses de governo e já está com instabilidade total? Complicado, a pergunta também é complicada. O seguinte, nós estamos aí, como diz você, numa crise sanitária sem precedentes. A gente já tinha uma crise econômica, uma crise política no meio disso tudo, porque Bolsonaro provocou uma crise política no meio da crise sanitária, com declarações polêmicas, e criou todo um clima. A respeito da economia é o seguinte: eu poderia responder como Paulo Guedes respondeu esses dias: o Brasil vai voltar melhor do que estava. Mas a gente sabe que o que nos espera não é pouca coisa, não. Eu tenho uma preocupação muito grande com o país, porque nós
depois desse auxílio emergencial, a gente tem uma tendência a ter uma onda de desemprego bem maior, girando ali em torno dos 14% talvez. 14, né? De 14%, não, de 14 milhões, né, de desempregados. E ele precisa, o IPEA, que é o instituto, né, apresentou um plano de retomada da economia para o Brasil. Anteontem eu vi que ele, numa live, ele está indo anunciar aí a privatização de grandes empresas, de grandes estatais. Não mencionou que estatais são, mas a gente já tem uma noção que o Banco do Brasil, Correios. E também temos aí a reforma tributária, que mais do que nunca ela vai se fazer necessária. Sim. E eu espero sinceramente, diante desse cenário que nós estamos vivendo, apesar que depois da prisão de Queiroz, ele já deu uma baixada na bola bem boa. Você vê que ele já não... Você não está mais ninguém falando de declarações de Bolsonaro, ele está piando baixo. Eu não sei se foi consciência mesmo, se alguém chamou a atenção dele, ou se foi por isso, talvez seja só coincidências, né? Mas eu espero que a mesma postura que ele não teve diante do cuidado com a vida humana. Sim. Você entendeu? E eu não falo isso porque a Covid ela não trouxe um manual de instrução, a gente não sabe o que é certo, o que é errado, se Bolsonaro é que está certo, se são os sanitaristas que estão certos. O que a gente precisa quando o assunto é pandemia é acreditar na ciência. Agora, economicamente, a gente sabe que é um problema muito grande. Eu mesma já fui contra fechar comércio e hoje já não sou mais. Por quê? Porque a gente vai olhando como as coisas estão caminhando e já começa a ter uma nova visão das coisas. Mas tanto Bolsonaro quanto o povo brasileiro, nós brasileiros, nós vamos ter que talvez parar um pouco a polarização e nos unirmos. Se a gente tomar como exemplo os Estados Unidos, né, diante da crise de 29, da queda da Bolsa de Nova York, que quebrou a economia do mundo todo, e os Estados Unidos se ergueu, e hoje é potência. Um país que produz a quantidade de alimento que a gente produz, nós temos uma diversidade enorme, né? Um país riquíssimo de muitos recursos. Se a gente tiver um governo firme, comprometido mesmo com o bem-estar das pessoas, e o brasileiro também colocar a cabeça no lugar, eu acho que a gente retoma sim. Mas nós vamos sofrer muito até lá. Sim, vai ser um caminho difícil e as pessoas precisam ter essa consciência de muito difícil. Isso vai desencadear já está desencadeando, e o que vai ficar muito visível nesse período pós-pandemia é porque nós vamos ainda agravar ainda mais as desigualdades sociais. Ainda mais, infelizmente. O que é um risco, né? É um risco para todo mundo, porque a gente sabe o que é fruto das desigualdades sociais, a gente sabe o que vem junto com isso, né? Ô, Nisso, eu quero fazer agora um apanhado desse cenário que a gente falou do Brasil e vir para Malacaxita. A gente tem no Brasil hoje, acredito que a gente já deve estar chegando em quase 100 mil mortos pela Covid-19. Aqui em Malacaxita, até onde se sabe, a gente tem uma pandemia controlada. O governo do atual prefeito Wilton foi pautado sim, de muitas controvérsias, mas em relação às medidas de prevenção para a propagação da Covid-19, a gente tem sim muitos pontos que parabenizar. Você atribui esse mérito à prefeitura ou, mais especificamente, à Secretaria de Saúde, ou você acha que isso é apenas consequência de a gente talvez ser uma cidade com um número menor de habitantes, talvez com um fluxo menor? Eu nem sei se ela está controlada, né? Nós não sabemos. Oficialmente, pelos boletins, porque as pessoas olham muito ali, né? Quantos curados que tem, quantos que ainda estão doentes, em isolamento, eu já dou uma olhada um pouquinho mais abaixo, eu vou lá nos casos suspeitos.
Porque é ali que pode ser talvez essa impotência. Então, ali pode estar, assim, como é que fala? A galinha dos ovos lá embaixo, ruim, e me preocupa muito. Quanto às medidas tomadas, a gente não pode deixar de falar que em Malacaxeta, o Wilton, enquanto gestor, tudo que o protocolo pediu para fazer foi feito. Então, ele agiu bem. Né? Porque você tem ali um protocolo para ser seguido, você seguiu. É inquestionável a competência de Janile, da equipe, do comitê de crise, embora eu tenha atormentado eles um tanto quanto, porque eu achei assim que deu uma falhadinha na questão da comunicação, da informação. A informação. Eu todo dia alguém falava assim, moça, qual é a graça de ter um boletim diário? Eu falei, gente, Covid não tem vacina, não tem prevenção, não tem tratamento eficaz. Então, a nossa única arma é a informação. Inclusive, enquanto CONCEP, nós enviamos para a Prefeitura, não obtive resposta ainda, algumas sugestões que seja dado. Eu vi isso assistindo uma entrevista no Roda Viva, que é um programa de entrevista que eu sou apaixonada, maravilhoso, e eu vejo sempre que estou disponível. E tinha uma infectologista e um biólogo falando que o Brasil precisava dar à Covid o mesmo tratamento que foi dado à dengue, de prevenção. De mapear os casos da cidade. Temos aí hoje o quê? 36 casos? 36 casos. Né? Confirmados, 35 curados até onde eu entendi. Mas você vai ali nos números suspeitos, dá uma olhada também, você vai mapear de onde, que bairro que são essas pessoas. E fazer o quê? Faz um mutirão, igual faz com a dengue, de conscientização lá dentro. Você entendeu? Onde que está sendo o foco, onde é o epicentro dentro da cidade. Então a gente precisa, eu fiz essa crítica e faço ainda, eu todo dia, para que você quer saber? As pessoas falam assim, vocês são curiosos. Eu falei, gente, eu não quero saber quem é que está de coronavírus, até porque antes de eu soltar o boletim, a gente já sabe quem está de coronavírus em Malacaxeta. Mas você precisa ter a consciência para poder as pessoas não relaxarem. Sim. Porque isso dá uma falsa sensação de estabilidade, aquela que você falou, que pode ser que ela não tenha. Mas o quê? Você tem que ter ali o boletim todo dia. Não custa nada, isso é o mínimo para uma prefeitura. O boletim todo dia. Nem todo mundo sabe como é que higieniza uma máscara. Tem máscara que você vê que tem imunda no rosto das pessoas. Ela não é eficiente desse jeito. Você entendeu? As pessoas, assim, tá uma falsa normalização das coisas e eu pauto a minha preocupação pela ciência. Eu acompanho a Átila e a Marinha, onde ele vai, no Twitter, em tudo quanto é lugar, por quê? A Átila foi o primeiro a colocar a gravidade que seria. Porque se você olhar assim, 100 mil mortos, aí tem gente que quer justificar 100 mil mortos porque o Brasil é um país enorme. Gente, gente, nós temos quase o dobro de mortos da América Latina toda. 100 mil mortos, nós temos o quê? 18, 19 mil habitantes de Malacaxeta? São 5 municípios de Malacaxeta mortos. É muito forte. É muito forte. É assim, mas eu ainda queria que eles estivessem olhando, você entendeu? Com cuidado para isso. Enquanto não tiver uma vacina, nós não vamos ter paz. Então a gente precisa ter informação de qualidade. Com certeza. Você entendeu? Com certeza. Mas, no geral... Tá bom, né? Se pelo menos nosso povo, graças a Deus, não tem ninguém ainda precisou ser hospitalizado, não tivemos óbitos. E a gente precisa continuar se cuidando, usando a máscara, respeitando o distanciamento.
Se for abrir o comércio, a reabertura, né? Que ela seja feita de forma consciente, que ela seja feita de forma responsável, fiscalizada, porque a gente também não pode parar, porque as pessoas falam assim, ai, mas e tal, são serviços não essenciais. Eu falo assim, gente, não é essencial para eu usar, mas é essencial para o outro viver. Porque o auxílio não é suficiente para as pessoas, né? Não supre todas as necessidades das pessoas. É justamente um auxílio, né? É um auxílio, não é só para... E mesmo assim não atingiu todo mundo, né? Tem muitas pessoas aí em situação financeira bastante vulnerável depois dessa crise. E a gente precisa estender esse olhar. Né? Igual eu falei, a primeira vista, não, fecha tudo, vamos esconder todo mundo. E talvez o sucesso tenha sido isso. Esse primeiro impacto que a gente fez de ficar todo mundo dentro de casa. O que a gente precisa deixar bem claro, eu gostaria de ressaltar aqui, se você não tem necessidade de sair, não saia. Ajude quem precisa sair. Faça a sua parte. Faça a sua parte. É tão simples, né? Tão simples, tão fácil. De prevenção, Anice. Aproveitando que a gente entrou na situação da Covid, eu queria te perguntar, no município de Malacaxeira, eu queria te perguntar se você conseguiria fazer um apanhado geral e avaliar esse nosso atual governo municipal de Wilton. Nossa, para explicar o governo de Wilton, a gente vai voltar na linha do tempo, em 2017, quando ele assumiu o governo, que em Minas Gerais veio a primeira crise de febre amarela, doença que a gente achava que estava erradicada, e que já deu ali um consumo grande quer dizer, foi as boas-vindas dele, né? Foi uma crise sanitária por causa da febre amarela. Já no finalzinho de 2017, Minas Gerais entrou num colapso econômico muito grande. E o Estado começou a sequestrar os repasses dos municípios. Inclusive, nós, professores, ficamos com pagamento parcelado durante vários meses. Outras cidades aí, nem pagar conseguiram. Pagar na época. A gente ficou ali, a saúde e a educação ficou um pouco mais prejudicada, porque os recursos que compõem o Fundeb, né, que foi mais retirado. Então é o seguinte, o governo do estado não repassava esses recursos para o município, e isso ficou ali até o início de 2019, o meio ali de 2020, tanto que ele terminou de pagar os professores em maio do ano passado, 2019. Aí nem bem respirou. Outra crise. Chegou o coronavírus. Eu, sinceramente, não sei se outra pessoa faria melhor do que ele. Como que você vai avaliar? Eu não ouso avaliar diante dessa situação, eu que sei, porque as pessoas falam assim, mas o governo de Will está aí com rejeição, muito alta. Aí, como é que você defende? Eu falei, gente, a gente precisa entender, é aquela coisa que eu falei, você tem que ter um apanhado do cenário. E às vezes as pessoas acham que as coisas estão acontecendo lá em Brasília, que não tem reflexo aqui. Tem tudo, é interligado, são entes federativos pactuados. Você sabe, tem um pacto federativo entre a União, o Estado, os municípios, e isso chega. Então, é o que eu faço da avaliação dele. O Wilton é uma pessoa... está saindo do governo, mas você vê que a gente não pode ter um portal de transparência que é elogiadíssimo. Um gestor honesto, preocupado com o município, deve deixar as contas em dia. Com certeza. Eu creio que sim. Você entendeu? Então, isso é muito importante. A gente tem que entender isso. Se ele tivesse todas as condições que teve os prefeitos anteriores, eu ia falar assim, não, Igor, o governo dele não foi legal, não, foi ruim. Mas ele não teve essa mesma oportunidade. Os gestores de 2017 a 2020, não só o Wilton, não.
Todos os gestores de Minas Gerais. Eles não tiveram as mesmas condições de trabalhar que os outros tiveram, que os antecessores tiveram. Então, eu acho que ele se saiu bem, sim. Diante desse cenário. Eu não sei se outra pessoa faria melhor do que ele, não. Com certeza. Em qualquer lugar onde o talento e a virtude não produzam progresso, o dinheiro será a divindade nacional. Essa frase é de um escritor francês, Denis Diderot. Eu acho que ela dialoga muito com a minha próxima pergunta. Nosso município sempre foi rico de grandes talentos. Isso é fato. Hoje em dia, infelizmente nisso, eu desconheço, eu não vejo nada da prefeitura nem das secretarias de incentivo à cultura, à educação, ao esporte. Obviamente isso não é um problema exclusivo da cidade de Malacaxita, mas você não acha que por a gente ser uma cidade que tem um histórico muito forte na cultura e na educação, a gente teve grandes desfiles que foram para fora de 7 de setembro, a gente teve grandes campeonatos de futebol, você não acha que os governos que estão gerindo Malacaxita não estão precisando de um olhar mais delicado, mais cuidadoso, mais forte com essas áreas? Nossa, o esporte é minha paixão, né? Realmente deixou a desejar, sim. Vou defender a pauta da educação porque a gente trabalhou muito. Inclusive com desfiles belíssimos. Eu encerrei minha carreira o ano passado num desfile espetacular. Com chave de ouro. Com chave de ouro. A educação eu não vi que teve tanto esse declínio. Teve em 2018, a gente não teve condições por esses fatores que eu citei anteriormente. Externos de não ter recurso. Então, se você não tem dinheiro para manter o básico, você vai tirar de uma consulta para fazer um desfile? Isso é questão de prioridade. Governo responsável trabalha com prioridade. Não que isso não seja importante. Dentro do esporte, da cultura, pecou muito. Embora a cultura tenha ainda tido um ou outro, o que as pessoas precisam compreender desses processos, desse olhar que você falou do gestor, e a gente até espera isso, é o seguinte. O fato de eu ser professora não faz de mim uma gestora de educação. O fato de uma pessoa ser atleta não faz dele um diretor de esporte competente. Faz dele um diretor, não faz dele um diretor competente. É assim com qualquer pasta da prefeitura, do governo, de qualquer governo. Então, é o seguinte, a gente precisa compreender, e Malacaxita precisa desvencilhar desse pensamento pequeno, que cultura é só seresta, que esporte é só futebol de campo. E o campo estava interditado. Sim, mas e as quadras? Podia ter feito vários campeonatos de futsal, poderia ter feito atletismo. Nós temos aí uma cultura forte, né? Com ciclistas. A gente podia ter mais uma peteca. Um handball, né? Não tem nessa quadra, vamos para a quadra de cima. Você entendeu? Que, aliás, uma coisa que me incomoda bastante, aquela quadra da Secretaria de Educação não ser usada para praticar esporte, me incomoda. Sim. Você entendeu? Não tem quem cuida. Paga uma pessoa, um salário mínimo. Né? Tem tanta gente desempregada para tomar conta. Então, a gente poderia ter feito outras coisas. Abrir esse leque de esporte. E principalmente para o esporte de base, a gente precisa de alguém que comece desde pequeno. Comece lá. Igual a gente tem aí, eu vou citar até o nome, né? Nós tínhamos o handball de Kleber. Maravilhoso. Maravilhoso. Medalha nos jogos, né? No Geng. Regional. Né? Nós tínhamos Carlalho aí com a escolinha Gol de placa. Esporte, educação e família é a tríade de criança no caminho certo. E quando eu falo família, eu não estou me referindo à tradição da família, não. Sim. Alguém com o pé no chão para poder amar e educar.
colocar desde cedo na escola, quando você vê aí países igual a Finlândia, Noruega, que primeiro mundo em termos de educação, que você vai buscar o que eles têm, né? O que é esse sucesso? Você encontra isso, crianças desde cedo, desde do berçário, na escola, praticando esporte. Aprendendo a cantar. A cantar, dançar, a gente também precisa, em termos de educação, não é nem a pauta, mas eu queria deixar registrado isso. A gente fica treinando peixe para poder subir em árvores. A gente precisa parar com isso. Sim. Se eu falar com você, eu não ando de bicicleta, eu não tenho coordenação motora. Não é tudo que o ser humano consegue fazer, não. Então a escola, ela tem que ter um olhar, um gestor dentro do próprio município voltado para isso, para o futuro. Esporte, gente, educação salva vidas. Salva vidas. Então a gente tem que ter esse olhar diferenciado para o nosso futuro, que são nossas crianças. Vamos começar a investir em esporte de base. Vamos começar a movimentar, não é só futebol de campo que é esporte, não. Então vamos, e a gente, isso você sabe, e o gestor, às vezes o prefeito, você precisa cobrar dele. Alguém fala comigo assim, você é muito chata no Facebook. Eu falei, eu sou mais chata no Twitter. Você entendeu? Mas eu não tenho que depois ficar ainda achando que o prefeito... Nós temos um exemplo claro disso. Bolsonaro acha que ainda está em campanha. Ele não consegue governar porque ele acha que ainda está em campanha. Por quê? Porque fica meia dúzia de gente falando com ele assim, ai, o Mito é o melhor presidente. Mas você pergunta, melhor por quê? Geralmente não. Nós estamos diante de uma crise sanitária. Até hoje a gente não tem um ministro da saúde. Nós temos um interino. Um general. A educação já trocou de 3 ministros. Se você perguntar assim, o que foi que o governo Bolsonaro fez para a educação? Você não consegue dar uma resposta. O que é que foi feito na saúde? Não tem resposta. Eu sei onde ele está trabalhando. Muito. Na infraestrutura, em asfalto. E muito, e bem feito. A gente tem que dar o braço a torcer. Tem outras coisas. Eu acompanho o Bolsonaro. Eu sei onde que ele está acertando e onde que ele está errando. Você entendeu? Deve ser equilíbrio. Eu sei onde ele está acertando. Se você falar, ele está tomando, pegando essas obras que foram abandonadas aí, está metendo pau, como diz o povo, está pondo para moer. E com trabalho de qualidade. Mas isso só não é um governo, isso é só infraestrutura. O ministro Tarcísio está deitando e ralando. Mas os outros... O que acontece? O que está acontecendo com a ciência do Brasil? O que tem aí? O que está andando de pesquisa? O que nós temos aí? Qual é o incentivo? Então isso não é só para o governo federal. A gente tem que aprender a cobrar seu prefeito. A campanha acaba no dia da eleição. Ele foi eleito, ele tem que ser cobrado. Que a partir daí... Ele tem que ser cobrado. As pessoas precisam entender a importância que é uma oposição num governo. Sim. E governo inteligente escuta a oposição. É o termômetro. E a gente precisa aprender a cobrar isso. Com certeza. A gente precisa se colocar nesse patamar de entender que o prefeito tem que ser cobrado. Tem coisas que não é cobrar estrada patrolada com chuva descendo uma semana. Porque isso... Que não tem incompatibilidade. Né? Não tem. Mas são cobrar políticas públicas eficientes, trabalho eficiente para que chover não precisar a estrada ficar daquele jeito. Exato. Você entendeu? As pessoas só lembram de fazer esse tipo de cobrança quando ela precisa daquilo. Às vezes quando dói. Quando dói. Mas a gente precisa mesmo retomar esse diálogo da retomada da cultura e do esporte. E a gente precisa entender que nós temos um outro público e que tem como você trabalhar com todo mundo e fazer uma coisa bacana. Mas realmente deixou... o país está vivendo um momento, não é só aqui não. Nós estamos quase que voltando à idade média, quando foi considerada a idade das trevas, né? Porque culturalmente não acontecia nada.
Mas a gente precisa, sim, retomar esse diálogo com os gestores. Nisso, a gente tem aí já mais ou menos de 8 a 10 nomes a pré-candidatos à Prefeitura de Malacaxita. Eu, Igor, particularmente, eu vejo esse cenário como uma coisa boa. Acho importante a gente ter essa pluralidade para a gente escolher um cargo de tanta responsabilidade. Com certeza, até as convenções partidárias, salvo engano, acontecem agora dia 15 de agosto, a gente vai ter muita aliança a ser feita, muitas coligações, muitas reuniões. Mas eu quero saber de você até o momento, como que você acha que vai ser esse processo democrático em Malacaxita, que é uma coisa que já está chegando diferente, área digital, como que isso vai ser? Nossa, é positivo quando eu vejo esse número grande de candidatos. Isso nos remete àquela situação que o município, as pessoas estão começando a se interessar mais pela política. E isso traz benefícios muito grandes, porque começa a despertar ali uma consciência, né? Então a gente vê isso como despertar de uma consciência política da população. Como diz você, até as convenções ali, nós estamos aí com 8, 9, não sei, parece que hoje eu vi mais alguém, eu não estou lembrando quem. Lançando também uma pré-candidatura a prefeito, fora a quantidade que a gente tem aí para vereadores. Positivamente, depois, vamos ali, acho que vamos chegar a três chapas, eu acredito. 3 chapas vai ser histórico em Malacaxita ou a gente já teve antes? Não é histórico não, nós já tivemos uma eleição com 3 chapas. Se não me falha a memória, acho que foi Joanísio, Dona Valda e Geraldo Paulino. Setubim ainda era distrito de Malacaxita. Não é histórico não. Quanto a esses candidatos aqui, eu chamo a atenção aqui para um ponto relevante que vai ser diferente, porque se persistir essa situação de pandemia, né, ainda se arrastar aí para setembro, outubro, novembro, esse embate ele vai se dar mais através de outros veículos de comunicação, como o rádio e as redes sociais. Corre até o risco de um bom candidato aí se ficar prejudicado, se não tiver aí um jogo de cintura, uma oratória boa, uma condição melhor de organizar as ideias para falar em público. Não é fácil, mas também não é fácil falar em frente a uma câmara, a gente fica totalmente nervoso, né, de fazer isso. Tem aquela preocupação da informação não chegar onde os outros veículos de comunicação não cheguem, porque aí quem já tem aquela facilidade de estar no corpo a corpo tem uma tendência a levar uma vantagem também. Então todo esse cenário precisa ser analisado. E o que a gente espera disso aí é que a gente tenha um processo democrático bem consciente. Chama aqui a atenção do eleitor de Malacaxita, pelo amor de Deus, vamos analisar com consciência. Nós temos aí uma cidade para ser administrada ainda com pandemia ou pós-pandemia, com a economia em recessão. Então, a gente tem que ponderar todos esses fatores na escolha. A gente tem um desafio muito grande pela frente, né? Não é só a retomada da economia, junto com a retomada da economia vem a retomada de projetos, de políticas públicas para diminuir a desigualdade social, que vai estar ainda maior. Com certeza. Né? Uma educação que está aí com ensino remoto, um novo desafio de talvez começar a pensar em investimento em tecnologia para a educação. Ficou aí visível agora o quanto a educação está deficitária de recursos. As próprias pessoas, a própria educação precisa, e os professores começar a se interessar um pouco mais por tecnologia. Tem gente aí que está sofrendo barbaridade para se adaptar. Porque se você observar a linha do tempo de evolução do mundo em si, todo mundo evoluiu.
Você vê o carro, antigamente as pessoas trafegavam de carroça. Depois veio ali um Jeep. Hoje você tem carros, né, velocíssimos, que praticamente conversam. Você se comunicava com o telefone antigo, que você tinha aqui no teu dedo, né? Esperar fazer uma telefonista. Hoje você conecta o mundo inteiro na palma da sua mão. Mas ninguém nunca notou. A escola continua a mesma. O professor continua o mesmo, com os meninos enfileirados, com quadro e um giz na mão. E tem ainda o desafio, né, de tentar, eu sou chamada de esquerdista por causa dos meus ideais, mas eu até assumo isso assim, com muita tranquilidade. Eu tinha uma paixão muito grande, por exemplo, por Brizola, ele sonhava que a educação ia mudar o mundo. E eu não sou diferente, eu também tenho esse sonho. E é a educação que muda tudo. Com certeza. Né? A educação muda tudo. Então a gente precisa repensar um novo modelo de educação, porque nós não temos os mesmos alunos de 50 anos atrás. As nossas prioridades hoje são outras. Nossos né? meios hoje. Isso não é ideologia dentro de escola, não. Isso é realidade dentro da escola. Evolução, né? É evolução. Mas boa sorte aos nossos candidatos, né? Acho que vai dar tudo certo e acho que... E eu queria colocar aí, alguém, né, você falou aí do novo, a gente tem que pensar nessa situação. O novo não é quem nunca teve dentro de política, não. A palavra renovar vem fazer novo aquilo que não é. Tem muita gente aí que está no cenário político, que já está aí, mas a pessoa acompanha a evolução e se renova. Sim. Né? A mudança, ela tem que acontecer com as ideias, não é com a faixa etária dos candidatos, não. Nisso, eu sei que o esporte é uma pauta que você gosta muito. Apaixonadíssima. Então, eu vou te chamar para jogar ping-pong. Você topa? Ping-pong de perguntas. Ai, Senhor! Vambora! Vamos lá? Vambora. Então é o seguinte, gente. Nosso ping-pong de perguntas funciona da seguinte maneira. Eu faço uma pergunta para o meu convidado e ele me responde com a primeira palavra, com a primeira frase, com a primeira música que vier à cabeça. Vamos lá, Alice. Governo Bolsonaro. Péssimo. Governo Wilton. Médio. Empoderamento feminino. Necessário. Uma causa que mereça a sua luta. Educação. Preconceito é uma merda. O que não foi perguntado aqui, que Nice Dias queria responder? Queria responder mais sobre a educação. Sobre a educação? Nice Dias, faz uma avaliação para a gente do cenário educacional municipal, nacional. O que você vê, o que você projeta para a educação no mundo com essas novas tecnologias que a gente está vivendo? Nós não temos as novas tecnologias na educação, né? Ainda. O resumo que eu faço é que a gente precisa compreender qualquer evolução do ser humano em qualquer área a partir da educação. A gente vai continuar tendo os mesmos problemas enquanto as pessoas não entenderem que a educação é prioridade. E é um momento fúnebre para a educação no país. Diante dessa questão aí de tentar acabar com a ideologia de Paulo Freire dentro das escolas, a pessoa falar isso sem conhecer o que era a ideologia de Paulo Freire enquanto educador. Porque não basta para ele eu ensinar o menino, Eva viu a uva. Eu tinha que explicar para a criança, enquanto alfabetizadora, quem era Eva no contexto, onde a uva é produzida, quem ganhava com a produção da uva. Então, a gente precisa retomar esse diálogo de levar para os nossos alunos o pensamento crítico, de questionar, de desenvolver a consciência,
porque só a educação vai mudar o mundo. Muito bom. Nice Dias, o que é a vida para Nice Dias? Ai, a vida, tem uma palavra eu não consigo. A vida, ela é a essência. Eu costumo dizer que a vida é o viver. É o viver. Agora, você vai ali, eu entendo a vida como um grande privilégio. Se você imaginar que você foi escolhido pelo Criador, que você é uma criatura e que foi colocada aqui, você tem uma função aqui. E isso é um grande privilégio, você ser escolhida pelo Criador. Paulo Coelho já dizia que quem escreveu a história do mundo e a história da nossa vida foi a mesma mão. E se você recebeu esse privilégio de ter a vida, de viver, de estar aqui, de passar por esse período, faça dela o melhor, seja feliz, seja leve. Estenda a sua mão, entenda que o que o outro faz só diz respeito a ele, só diz respeito a você, a atitude do outro que prejudica todo mundo ou que ajuda todo mundo. O que não agrega é só dele. Então a gente tem, minha mãe maravilhosa me dizia, floresça onde você estiver. Ela não falava assim, né? Ela falava assim, onde é que você for, você faz o melhor. Aí eu falava assim, mas se me pagou só R$5, ela falava, se você aceitou fazer por R$5, faça bem feito por R$5. Então a gente tem que aprender, tem aí, eu não sei de quem é a frase, né? Floresça onde você for plantado. Então, a vida para mim é isso, são os momentos que eu vivo em família, em sociedade, são minhas lutas, são meus filhos. A vida, como diria Gonzaguinha, é bonita e é bonita. E é linda, é maravilhosa. Eu agradeço, aproveitando, agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui, de falar um pouco, né, sobre o mundo. E eu desejo sucesso, você é sucesso. Muito obrigado. E a gente vai fazer desse quadro uma arma grande, potente, para lutar contra as desigualdades. Você pode ter certeza disso. Essa é a minha missão. Eu te agradeço imensamente. Eu jamais conseguiria expressar aqui a minha felicidade em poder ter você como a minha primeira entrevistada. Ai, obrigada. Eu estou lisonjeada. Me sentindo importantíssima. Obrigada, gente.